Então vamos lá. Deixa eu colocar de volta aqui a lâmina. Essa aqui a gente já fez. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. Então, o que a gente viu agora nessa primeira sequência, certo? Foi basicamente essa política econômica no sentido mais curto prazo aí, né? Basicamente o plano trienal e que o João Goulart fez, o João Goulart e o Jânio Quadros, esse movimento confuso, certo? Desse período. A literatura, ela também trata esse período, principalmente esses anos 62, 66, né, antes do Milagre, a chamada crise dos anos 60, né? É, e tem algum. Hoje em dia, menos, bem menos, né? Mas já houve, no passado, um debate relativamente importante sobre isso. É, no período, era uma discussão também muito acalorada, os motivos pelos quais o Brasil estava em crise. É, uma boa parte, por exemplo, dos autores acusava a questão institucional como uma parte importante da crise, né? Ou seja, no Brasil, a crise se devia a uma evolução da economia brasileira, sei lá, desde os anos 30, os anos 40, com essa urbanização, com essa coisa toda. É, mas as instituições, por mais que os governos tenham criado instituições novas, etc., elas careciam, certo, de uma reforma, né? Então, o próprio debate no Congresso era um debate que apontava um pouco para essa questão do reformismo, né? Quer dizer, é, só que, obviamente, como eu disse já antes, todo mundo apontava para as reformas, certo? Mas não para as mesmas reformas, né? O mesmo tipo de reforma, né? Pode até ser o mesmo tipo, né? Reforma tributária, reforma monetária, financeira, isso estava praticamente em todo mundo achava que tinha que ter, né? Mas quando você descia por que tipo de reforma monetária e as coisas mudavam um pouco. É, mas, além, na verdade, tem várias posições, aí, vários autores e várias visões sobre essa crise dos anos 60 e várias explicações. Né? Principalmente no período, obviamente, tem muita explicação conjuntural, né? E tem algumas explicações maiores, né, que eu chamei aqui de explicações estruturais, né? É, E, além, obviamente, a gente está misturando aqui um conjunto de questões econômicas, certo? Com uma situação política também muito confusa, muito difícil, né? Então, vamos ter um pouco esse quadrinho aí, certo? Mas para separar um pouco os tipos de questões que são levantadas para explicar as crises dos anos 60, né? Se você pegar os autores, você tem vários autores que, na verdade, eles podem juntar várias dessas ideias aí, certo? Quer dizer, como eu disse, a visão F aí, né? Uma crise estrutural, econômica, ligado à inadequação institucional, praticamente todo mundo aceitava essa ideia, certo? Quer dizer, de que eram necessárias reformas institucionais importantes. O que não se aceitavam talvez não fossem as mesmas reformas, né? O próprio Paeg, que vem depois, né, que no fundo responde a isso, ele é um plano reformista. E o plano trienal também é um plano reformista, né, atacando esse ponto da inadequação institucional. Só que as reformas do Paeg, se você comparar com as reformas do trienal, apesar das reformas do trienal de não saber quais são, de fato, porque elas não foram para frente, né, a gente tem alguma ideia daquilo que está escrito, né? E, enfim, a gente mais ou menos imagina que elas sejam muito próximas das chamadas reformas de base da época também. É, você vê a diferença entre elas, né? Então,
Então, eu queria aproveitar um pouco esse quadro para a gente conversar um pouco sobre essas visões sobre a crise dos anos 60. Né? A gente começando ali pelo lado de cima, certo? Quer dizer, também é muito consensual, tá certo? Quer dizer, praticamente todos os autores aceitam que a gente tem uma crise política, né? Que a gente viveu uma crise política forte nesse período, e essa crise ela tem. Aí a explicação dessa crise é que tem vários aspectos, certo? Quer dizer, mas a gente pode ver uma crise mais conjuntural, vamos dizer assim, dessa sucessão de presidentes, de primeiros ministros, de pedidas de para sair, golpes, ou revoluções, ou sei lá o quê, né? E essa instabilidade também, né, além dessa instabilidade política nessas trocas de mandato, dessas turbulências, a ideia de que você vive uma situação onde é muito difícil você. Acho que a palavra que eu usei na primeira metade da aula foi formar consensos, certo? Acho que essa é um pouco a ideia, né, de que você tem uma situação política, além de um esgarçamento, né, das posições se radicalizarem, esquerda, direita, vamos dizer assim, certo? Quer dizer, é, muitas vezes elas podem estar esgarçadas, elas podem estar, o leque pode estar amplo, mas você consegue formar coalizões dentro desses blocos. Isso parecia uma dificuldade também desse período. Então, essa questão política ligada a essa instabilidade, no sentido de você ter renúncias, turbulências no mandato parlamentaristas, dificuldades, etc., né, dessas idas e vindas políticas, a ideia mais geral de que você tem um quadro de esgarçamento com a dificuldade de formar coalizões e consensos que pudessem dar um pouco mais de estabilidade às políticas e às políticas econômicas, obviamente, certo? Quer dizer, que marcam a crise, certo? Então, a crise é uma crise política, certo? Quer dizer, que conduz, vamos dizer assim, também a uma política econômica que não tem continuidade, né? Então essa instabilidade política ela está associada a alternâncias, certo, muito rápidas, sem que as políticas pudessem ser mantidas por muito mais tempo, né? E por outro lado, essa alternância também está associada a essa questão de você não ter dificuldade na formação de consensos ou de coalizões que justamente dessem estabilidade à política e estabilidade à política econômica. Né? Quer dizer, né? Algumas pessoas dizem, falam, olha, tudo bem, né? Isso é verdade, não vou. Mas se você olhar as políticas econômicas, é verdade que as políticas econômicas elas são todas elas são incompletas, vamos dizer assim, né? O plano trienal não foi para frente, o mandato do Ranieri Mazzini não vai para frente, você não consegue colocar políticas econômicas mais consistentes, né? Então, a gente iria aqui para o lado C, vamos dizer assim, né? Essa política econômica, ela não só ela é inconsistente ao longo do tempo, né, mas ela é principalmente ligada a políticas de combate à inflação. Né? E ela tem, então, uma particularidade, certo? Quer dizer, são políticas econômicas que tendem a ser recessivas, mesmo que gradualistas, certo? Mesmo que o plano trienal fosse um plano gradualista, ele ainda assim é uma política que tem um lado recessivo, tem um lado de controle de gastos, controle fiscal, controle monetário, tem um lado de controle, né? Ele até pretende, no longo prazo, fazer o relançamento da economia e retomar o crescimento. Né? Mas o que a gente vê nessa instabilidade é só o lado recessivo funcionando das políticas de combate à inflação, né? E, inclusive, a própria ideia de combate à inflação ela também não dá certo. Né? Mas o que fica são, no fundo, uma série de políticas que no curto prazo, vamos dizer assim, elas são incompletas e aquilo que fica é a política de controle, de combate ao processo inflacionário, que tem mais por efeito o não crescimento do que a própria queda da inflação. Né?
Então, alguns autores falam, olha, independente da questão política, certo? A política econômica, ela é instável, e o que fica da política econômica nesse período é basicamente o lado recessivo da política. Né? O lado bom, que é o combate à inflação e a possível retomada da economia para frente, nunca funciona. Certo? Então, ela é uma política mal conduzida, porque ela é inconsistente no tempo, certo? Quer dizer, e ela é eminentemente recessiva, certo? Quer dizer, então, vamos dizer assim, é uma visão que deixa um pouco de lado a questão política, certo? E que se contente também numa visão conjuntural da questão econômica, né? E essa inconsistência da política econômica também, ela, e a própria questão da conjuntural, a A e a C, certo? Elas também vão mostrar, vão dizer que o ambiente que você vive é um ambiente onde o quadro político, ele é, ou o quadro político ou o quadro econômico, ele é muito incerto, né? Ele é muito inseguro, o que está na raiz da queda dos investimentos, né? Então, além de uma política econômica que, né, no fundo, ela dificulta os investimentos no sentido de ser o controle de crédito, de você ter essas intervenções, elas também acabam instabilizando o quadro, e esse quadro instável vai levar a uma diminuição dos investimentos por incerteza, etc. Né? Aí você pode tentar usar esse A e C e talvez dar uma visão um pouco mais genérica, mais estrutural, vamos dizer assim, de por que eu tenho essa instabilidade política, ou o que está acontecendo do ponto de vista econômico de uma maneira um pouco mais estrutural. Né? Então, aqui, certo, eu tenho uma explicação que vem muito da ciência política, certo? Quer dizer, que é a chamada crise do populismo. Né? Então, essa crise política é a crise do populismo, certo? Quer dizer, e o que é a crise do populismo? Né? O populismo são aqueles governos que vieram desde os anos 30, que tinham o papel de incorporar as massas urbanas como base de apoio, sem que as concessões que fossem feitas a essas massas urbanas fossem vistas de modo muito exageradas, e sem que politicamente essas massas urbanas tivessem um poder muito forte. Isso um lado, um dos compromissos, e outro compromisso com as oligarquias agrárias, de que elas perderiam um pouco a sua importância política, certo? Mas ao mesmo tempo elas teriam um ganho, vamos dizer assim, que é os governos não mexerem nas estruturas agrárias e nas políticas de salariais, enfim, de renda dos trabalhadores do campo. E o que essa ideia de crise do populismo nos transmite é que a gente está vivendo justamente nesse momento, um momento de crise desse pacto populista que foi definido ali nos anos 30, nos anos 40. Né? Então, esse pacto populista, certo? Quer dizer, de controle das camadas urbanas, dessas massas urbanas, e de evitar os descontroles no campo, está em xeque. Né? Então, a gente vê sistematicamente os próprios governantes fazendo concessões exageradas para algumas pessoas, na visão de alguns, óbvio, aos sindicatos, e, portanto, se tornando reféns dos sindicatos, certo? E o próprio governo, por exemplo, falando em reforma agrária, como na reforma do plano trienal, o que também coloca em xeque o próprio acordo populista. Então, o que a gente vive é uma crise do populismo. Né? Isso é muito claro, por exemplo, nos textos dos cientistas políticos, do Verfora, certo? E dos outros autores. Entre os economistas, o Zé Roberto Mendonça de Barros, né, talvez seja um grande defensor de uma visão como essa, certo? De que a gente vive basicamente uma crise política, né, ligada à crise do populismo, junto com aquelas questões conjunturais que a gente já chamou a atenção, certo? Quer dizer, políticas restritivas, etc. Né? Uma visão mais economicista, vamos dizer assim, dessa crise dos anos 60, a gente pode ver na famosa tese estagnacionista do Furtado, da Conceição, etc.
né? Qual que é a tese estagnacionista, certo? Quer dizer, a ideia é que a gente tem uma redução das taxas de crescimento do PIB nesse período em função de um certo esgotamento do dinamismo da substituição de importações. Então, a gente está em uma fase difícil, para algumas pessoas talvez até insuperável, né, mas em geral difícil, da substituição de importações, né, onde são necessários recursos financeiros e tecnológicos cada vez maiores, uma capacidade de planejamento cada vez maior, né, e a gente tem, né, essas fases da substituição de importações vão se tornando cada vez mais complicadas, a gente está numa fase complicada dela, né, e, em particular, né, além disso, quer dizer, obviamente a gente tem a ideia de substituição de importações, ela tem um dinamismo cada vez menor, né, porque as importações vão caindo no PIB, né? Então, se você vai substituindo no início uma importação que é 60% do PIB, é uma coisa. Agora, você está substituindo uma importação que é 25%, 30%, 10% do PIB, né? O impacto disso é diferente. Então, a substituição de importações ela vai perdendo um pouco de ritmo, de qualquer maneira. Mas, em particular, a tese estagnacionista, além de uma visão mais genérica sobre a crise do PSI, no sentido de que as importações representam um volume menor no PIB, portanto, o seu efeito dinâmico é menor, né? Além também de enfatizar a ideia de que você está em setores a serem substituídos que têm uma relação capital-produto cada vez maior, uma necessidade financeira, questões tecnológicas cada vez mais sofisticadas, né? Você tem problemas de escala cada vez mais difíceis de serem resolvidos também. Tem um outro elemento também importante aqui, que o Furtado vai usar muito, a Conceição Tavares também vai usar muito para explicar os anos 60, é que, grosso modo, você está agora nos anos 60, na fase de demanda derivada, certo? Ou seja, a demanda que tem que ser atendida nesse crescimento do PIB, certo? São bens de demanda derivada. Né? O que é um bem de demanda derivada? É um bem que não é um bem de consumo direto. Né? Então, os setores a serem substituídos agora são setores bens de capital, bens intermediários, ou bens de consumo mas muito sofisticado, muito mais sofisticado tecnologicamente, mas basicamente bens de demanda derivada, ou seja, você não produz diretamente para o consumidor, você produz para as empresas que produzem produtos para os consumidores. Né? Então, você produz aço, você produz máquinas para as empresas que produzem produtos que têm no mercado consumidor direto. Né? E o Brasil, então, conseguiu ir muito bem nessa substituição de importações de bens de consumo direto, né? Mas não de consumo derivado. Né? Ou seja, o Brasil estabeleceu as empresas de automóveis, de bens de consumo do tipo geladeira, essas coisas, né? Mas essas empresas, por sua vez, têm uma demanda, né? Que é essa tal de demanda derivada, essas empresas de automóveis demandam produtos das empresas de bens de capital, de bens intermediários, etc. E o volume dessa demanda, certo? Quer dizer, não é suficiente para que se faça mais investimentos nesses setores de demanda derivada. Né? A demanda da indústria de bens de consumo duráveis no Brasil não é, e do Estado brasileiro também, nesse período, não é grande o suficiente para viabilizar os investimentos no setor de bens de consumo, de capital intermediários. Essa é a tese estagnacionista. Né? Para alguns, o problema todo aqui é a capacidade de investimento do Estado. O Tavares fala muito isso, demanda do próprio Estado. O Celso Furtado vai destacar muito a questão da renda, da concentração da renda. Ou seja, o Brasil cresceu, tal, vendeu, né, mas a demanda de produtos, de bens de consumo, ela é grande, cresceu, foi suficiente para internalizar dentro do país a indústria de bens de consumo duráveis, de automóveis, mas essa indústria de bens de consumo duráveis tem um tamanho pequeno, né, do tamanho do mercado consumidor, que por sua vez, o mercado consumidor é grande o suficiente para viabilizar a indústria de bens de automóvel, mas a indústria de bens de automóvel no Brasil não é grande o suficiente para viabilizar as fornecedoras
de bens de capital dessa indústria de automóveis. Então, eu tenho um mercado que cresceu, mas não cresceu, se tivesse, teria que ter crescido mais ainda, né, para gerar um mercado de automóveis maior, uma indústria automobilística maior, uma indústria de bens, geladeiras, etc., maior, para essa indústria de geladeira, de automóveis, etc., ter uma demanda derivada maior para bens de capital, etc. Então, inclusive, qual é a solução do Furtado, que está no trienal? Né? A solução do Furtado é distribuir renda. Certo? Vamos fazer uma distribuição de renda, porque a gente vai aumentar a demanda por bens de consumo duráveis, e esse aumento da demanda por bens de consumo duráveis viabiliza uma demanda por bens derivados maior, e aí a gente retoma o desenvolvimento. Essa é a saída do Celso Furtado para essa crise. Né? Redistribuição de renda, redistribuição de riqueza de renda, aumentar a demanda por bens de consumo duráveis internamente, e internamente esses bens de consumo, essa demanda maior por bens de consumo duráveis faz com que eu tenha setores produtivos internos, né? Indústria automobilística, indústria da linha branca, da linha, enfim, grande o suficiente que demandasse produtos que pudessem ser produzidos dentro do Brasil em escala maior. Né? Essa é a ideia do Furtado. E é engraçado como que essa tese, de certa maneira, está por trás do milagre também. Né? Então, o que é o milagre? Certo? Quer dizer, é o crescimento do setor de bens de consumo durável, né? E que puxa também o setor de bens de capital. É a saída do estagnacionismo. Só que, para o Furtado, a tese era resolver o problema da concentração de renda, distribuir renda para aumentar essa demanda. Qual foi a saída do milagre? Né? A saída do milagre não foi distribuir renda, foi distribuir crédito. Né? Então, o milagre que ele faz, ele puxa o crescimento de bens de consumo duráveis, né? E esse, por sua vez, puxa o crescimento de bens de capitais. Né? E a gente supera o. Né? Tem outras coisas, é verdade, tem exportações, etc. Mas, grosso modo, aqui. Né? Então, de certa maneira, a ideia principal é que eu tenho, né, para viabilizar agora a indústria que precisa crescer no Brasil forte é bens intermediários, bens de capital. Né? Para ela crescer, né, diz o Furtado, eu precisava de uma indústria maior de bens de consumo duráveis. E dado o meu mercado, dado o tamanho dada a distribuição da renda, dada a distribuição de renda no Brasil, eu não consigo ter um mercado maior de automóveis. Né? Então, eu preciso fazer esse mercado ser maior. Para ele, a saída é distribua a renda. Né? Faça uma distribuição de renda. Então, faça a reforma agrária, faça a reforma tributária, faça etc., para redistribuir renda. Né? E aí eu retomaria. Os militares olharam e falaram, uma parte disso aí está certo. Quer dizer, só que no lugar de distribuir renda, vamos virar norte-americanos. Vamos fazer um American Way of Life. Vamos dar crédito para a classe média, né? E é na base do crédito ao consumidor, eu sempre brinco, que o verdadeiro milagre são as Casas Bahia, né? São o carnezinho de você poder comprar a tua geladeira em 20 vezes, tá certo? E comprar os teus automóveis também parcelado, ou tua própria casa própria parcelada. Né? Então, tem um quê aí de estagnacionista nessa história. Né? Então, essa é uma visão, né? Essa chamada visão estagnacionista. Né? Você estagnou a distribuição de importações, tem vários motivos para elas. A visão estagnacionista furtadiana está associando isso à dificuldade que a distribuição de importações teve em melhorar a concentração de renda no Brasil. Né? A visão diferente, né? A visão mais do tipo Regis Bonelli e outras pessoas, né? E é uma visão que ganhou muita força ao longo do tempo na história brasileira, certo? É que, na verdade, o que você tem, né, no Brasil nos anos 60 é uma crise cíclica, clássica, de uma economia industrial. Né? Tudo bem, a gente não é uma economia industrial maravilhosa, mas já a partir aí da Segunda Guerra Mundial a gente se tornou uma economia industrial, uma economia capitalista, né? E o que você tem, né? Você tem uma crise essas crises econômicas, elas são clássicas, né? Então, seja por um lado mais marxista, vamos dizer assim, ou por um lado mais neoclássico, certo? Quer dizer, você tem as explicações das crises, certo? Quer dizer, no fundo, seja por desproporções ou por momentos de excesso de investimentos, né? Ciclos
business cycles, ciclos de investimentos, principalmente, não é exatamente os business cycles, mas então você tem momentos onde, como essas economias, por mais planejadas que elas sejam, elas são capitalistas, são economias de mercado, certo? Eu não consigo planejar corretamente, né? E eu tenho momentos de excesso de investimento que geram, vamos dizer assim, excesso de capacidade produtiva e que são sucedidos por momentos de diminuição dos investimentos, onde você vai ocupar essa capacidade produtiva, né? Então você não vai investir mais, já que você tem um excesso de capacidade produtiva. Então você tem momentos onde os investimentos acabam saindo um pouco do prumo, você exagera nos investimentos, né? E que vão ser sucedidos por momentos mais recessivos, porque você não vai fazer novos investimentos. Então, você tem um ciclo de investimentos em momentos de superinvestimentos e momentos de baixa de investimentos. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, quase que natural, quase que para muita gente meio que faz parte, vamos dizer assim, das economias. Note, certo, que a crise no Brasil em 60 é uma crise que vai bater no máximo 0,5%. Com toda a crise política que a gente está sobrevivendo, etc., o PIB nunca foi negativo. Tá? A gente não tem crescimento negativo do PIB nesse período. Então a gente não pode falar de uma recessão gigantesca, etc. É que a gente vinha crescendo 7%, 8%, 9%, e aí a crise é brava. Certo? Em termos de PIB, né? O PIB per capita já é um pouquinho diferente, porque aí o negativo ele aparece. Né? De qualquer maneira, então a gente teria esses ciclos. Certo? Uma visão talvez um pouco mais marxista, ele diz também um pouco isso sobre são crises de proporções. Certo? Então você tem alguns setores crescendo mais do que outros. Né? Então você tem sobreinvestimentos no setor de bens de capital, etc. Certo? Mas essa é uma parte da explicação, certo? Quer dizer, então você está olhando e olha para o governo Juscelino e diz, olha, o governo Juscelino, ele cresceu muito, mas no fundo sobreinvestiu. Eu tenho excesso de capacidade produtiva. E o que acontece nos anos 60 é uma diminuição principalmente dos investimentos. Né? Tanto é que a retomada do milagre ela é possível em cima de capacidade produtiva. Eu não tenho, nos primeiros anos do milagre, o investimento não é muito grande, é um crescimento basicamente de consumo, certo? Quer dizer, aí depois, a partir de 72, 70, 68, 69, já tem investimentos crescendo, mas eu uso no início do milagre um pouco esse excesso de capacidade produtiva que vem desde a época do plano de metas. E aqui, implicitamente, tem uma certa crítica ao erro, a um certo erro do plano de metas. O plano de metas é um bloco de investimentos muito grande, certo? Que gera excesso de capacidade produtiva. Né? E aqui eu posso explicar isso, certo? Além de erro de planejamento, que você pode até talvez fazer a crítica, certo? O plano de metas de que planejou um pouco errado, certo? Então tem um sobreinvestimento. E a explicação mais tradicional, certo? De que falar de que investimento ou capital não é geleia. Né? Eu não consigo subdividir os pacotes de investimento nos setores e ajustar exatamente a capacidade produtiva com a possível demanda. Então eu tenho blocos de investimento que ou eu faço um bloco que implica na produção de 10 automóveis, ou eu faço ou uso uma tecnologia diferente, onde eu vou produzir 100 automóveis. Eu não tenho a possibilidade de fazer o investimento onde eu ajusto as coisas na margem. Né? Daí um pouco a ideia de que o capital não é geleia de conseguir ajustar e espalhar direitinho ali pelo pão todo, certo? Ela vem em pedaços, certo? Quer dizer, então, como vem em pedaços, muito provavelmente eu posso ter, é frequente, é comum, faz parte de você ter esse pacote de investimento que acaba gerando em certos setores, principalmente, sobreinvestimentos, porque eu não consegui ajustá-lo na margem. Então, eu vou ter que esperar um tempo para a demanda se recuperar, certo? Quer dizer, para esse investimento poder dar conta, certo? Quer dizer, e aí eu faço um outro pacote de investimentos. Né? Então, o plano de metas não necessariamente planejou errado, certo? Quer dizer, mas ele foi obrigado a usar, né, pacotes tecnológicos, tá certo? Quer dizer, pacotes de investimento, certo?
que geram, vamos dizer assim, excessos produtivos, certo? Quer dizer, que acabam gerando excesso de capacidade produtiva, já que eu não consigo, vamos dizer assim, acertá-lo na margem, como muitas vezes os modelos econômicos prevêem, né? Então, essa questão das escalas mínimas, das economias de escala, de escopo, que estão implícitos por trás desses investimentos, explicam, na verdade, esses momentos de excesso de capacidade produtiva. E, obviamente, quando você tem um excesso de capacidade produtiva num determinado momento, no momento seguinte, você arrefece os investimentos, já que tem excesso de capacidade produtiva, e isso faz a tua economia diminuir o ritmo econômico, né? Então, você tem vários autores que, inclusive, mesmo alguns autores estruturalistas, certo? A própria Conceição vai, de alguma maneira, namorar com esse tipo de ideia já nos anos um pouco mais para frente, nos trabalhos dela mais para frente. O Barros de Castro também, às vezes, fala sobre isso. Regis Bonelli também tem essa ideia de crise endógena, típica, né? Ele vai fazer e vão também associar, olha, não pode esquecer que nos anos 60 tem uma crise política, tem um problema econômico, etc., próprio, né? Então vai associar isso com outras explicações, né? E, por fim, a questão das reformas institucionais, certo? Então, eu acho que aí todo mundo, desde o Simonsen, Conceição, Furtado, Singer, todos os autores, de alguma maneira, o que eles vão divergir é quais são as reformas que deveriam ser feitas, certo? Então, aqui eu acho que a gente tem um quadro relativamente grande de um pouco dos principais argumentos de que você tem, né? Tem o grande debate, no fundo, é entre a visão estagnacionista e essa visão aí desse ciclo, né? E um pouco a discussão, a partir dessa crise, né, como é que você olha o plano de metas, certo? Quer dizer, né, então, para muita gente, ele olha o ciclo e olha para o plano de metas e olha, tem um exagero aqui no plano de metas, né? Aí, mau planejamento, não, ou talvez fosse esses pacotes de investimentos, o que está acontecendo, né? Então, tem alguma revisão, uma visão muito positiva do plano de metas, talvez ela sofra um pouco de abalo aí nessa história, né? E a gente não pode esquecer, né, dessas coisas mais de curto prazo, né, que efetivamente tem, né, essa instabilidade econômica, essa instabilidade de presidentes, ministros, etc., né, e esse ambiente de super incerteza né, faz com que os investimentos caiam, independente de ter excesso de capacidade produtiva, não ter, de ter demanda derivada, não ter, etc. Mas você tem aí, né, o animal spirit das pessoas, como diriam os keynesianos, nessa hora tá abalado, certo? Quer dizer, não tem muita clareza do horizonte, etc. Então, isso um pouco para a gente dar uma visão mais geral, né, sobre a crise dos anos 60. Vamos começar rapidinho um pouco o PAEG, não vou terminar hoje não vai dar tempo, a gente tem 10 minutos, mas deixa eu começar um pouco, falar pelo menos dos militares, para não ter que voltar, né? Aqui, então a gente vai pegar, a ideia é que pegar o primeiro governo do Castelo Branco, né, um governo mais curto, que faz a transição 65, 64, 67, né? E a gente dá o nome a esse período do PAEG, que é o Plano de Ação Econômica do Governo. Mas às vezes a gente põe muita coisa no PAEG, né? Se você for ler o PAEG em si, não, tem muita coisa. O PAEG, aliás, é surpreendentemente muito grande, certo? Quer dizer, surpreendentemente porque entre o dia do golpe, certo? E o dia que foi divulgado o PAEG, que eu não me lembro exatamente, eu sei que é muito curto, certo? Quer dizer, e na época não tinha esses computadores, certo? Esses recorte-cole que dá para fazer, não tinha que bater a máquina, mas enfim, me leva um pouco a. Mas isso é uma coisa entre nós aqui, não conta para ninguém. Me leva a entender que esse PAEG, em parte, ele já estava meio sendo feito em algum lugar, tá certo? Antes do golpe, tá certo? Quer dizer, e aí tem duas opções, tá certo? Ou o golpe estava sendo preparado e o PAEG junto, tá certo? Quer dizer, o que é uma opção, obviamente, boa, tá certo? Quer dizer, ou esse plano estava sendo preparado independentemente do golpe, e o golpe aproveitou-se do plano, certo? Quer dizer, essa é uma hipótese que me surge, certo? Quer dizer, porque não só a proximidade, certo? Como você vê o que estava acontecendo, certo? O pessoal que fez o plano de metas estava preparando a volta do Juscelino, né? Uma parte deles. Isso estava tudo muito sendo feito por trás de uma empresa forte de consultoria do Rio de Janeiro.
que quem mandava nessa empresa era o Lucas Lopes, que foi ministro lá. E lá estava o Roberto Campos. Não, o Roberto Campos não estava lá. O Roberto Campos era embaixador, mas ele trabalhava nessa empresa, ele dava consultoria, ele era amigo da galera. O Simonsen também nadava por ali, etc. E quando você vê o Roberto Campos sendo ministro, certo? O Simonsen trabalhando muito no PAEG, me dá um pouco a impressão, essa é a hipótese que eu queria que vocês não falassem para ninguém, de que a minha impressão um pouco que algumas partes do PAEG estavam sendo desenhadas para um plano, uma parte do plano de sucessão, uma possível eleição do Juscelino depois, certo? Mas não tenho nenhuma prova para isso, então ninguém falou nada disso aqui, certo? Mas me surpreende a dimensão e o arcabouço do PAEG, é um plano, não vou dizer que é óbvio que tem muito mais coisas do que aquilo que estava sendo feito nessa empresa privada. Mas o plano é grande, se você olhar as reformas são grandes, certo? Quer dizer, enfim, né? Então, e ele me surpreende também um pouco. Na verdade, surpreende o próprio destino que os militares vão dar à economia brasileira, né? E essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, né? Eu não vou entrar na questão política do que é que tipo de Estado é o Estado no pós-golpe, né? Ou no pós-revolução, como algumas pessoas preferem, né? Assim, como diz o Estado de São Paulo, né? Que acho que aqui não está, que está fora. Então, o Estado de São Paulo, no dia seguinte, coloca a vitória da democracia. Então, se é um Estado autoritário, se é um regime militar, se é um Estado sei lá o quê, tem um monte de discussão entre os cientistas políticos. Eu vou dar de barato aqui, que é um Estado autoritário, onde a democracia funciona mal, né? Se é que funciona, certo? Tem lá alguns arremedos, etc., onde os direitos são, obviamente, cooptados, certo? São tirados, etc. Mas não vamos entrar muito nisso, isso não cai muito na prova, certo? Quer dizer, mas uma coisa importante nesse Estado, nessa definição, é que é um regime militar, sim, certo? Porque os governos são feitos pelos militares, mas não é um regime militar apartado da sociedade civil. Essa é a primeira coisa. Os militares, é óbvio, têm uma posição decisiva, mas eles não governam sem a sociedade civil. Então, essa é a primeira coisa. Certo? Quer dizer, por isso, talvez, Estado autoritário fosse melhor, etc. A forma como você usa a sociedade civil também não é exatamente num movimento democrático, etc. Mas a sociedade civil, ela fez parte do golpe, ela deu o golpe junto, ela apoiou, ou tacitamente ou explicitamente, e ao longo de todo o governo governou junto com alguma parte da sociedade civil. Essa parte pode não ser uma parte maior, né? A maior parte pode ser uma parte limitada, certo? O resto da sociedade civil pode estar toda ela muito nervosa, contra ou quieta, mas, ou seja, existe sim uma ligação entre os militares e a sociedade civil, né? E a outra coisa é que essa relação vai mudando um pouco ao longo do tempo. Eu acho que isso é uma coisa importante politicamente, mas que tem um revés econômico, né? Então, se a gente olhar quem que dá o golpe, certo? Os militares lá, o Juiz de Fora, não sei o quê, o Mourão, sei lá quem que desce lá, de pijama e tal, né? Mas explicitamente os 3 governadores apoiaram o golpe, os 3 principais governadores, Lacerda no Rio, Ademar de Barros em São Paulo e Magalhães Pinto no Rio, em Minas Gerais, né? Tem vários organismos da sociedade civil que apoiaram explicitamente o golpe, enfim, né? Tem o apoio dos órgãos ligados aos grandes proprietários, uma parte do empresariado, não todas, né? As entidades representantes da indústria, elas estão mais quietas, mas tem um certo apoio, enfim. Né? Agora, quem é muito explícito no apoio, certo? Quer dizer, é a grande propriedade, obviamente, certo? Quer dizer, e pessoas e órgãos muito mais ligados à ideia, a um ideário mais liberal, certo? Quer dizer, e ao capital estrangeiro, etc. Dado esse tipo de apoio, né, o que a gente muito poderia esperar do regime militar brasileiro
é que ele fosse um projeto mais agrarista, vamos dizer assim. Né? E isso aconteceu em outros golpes militares na América Latina. Né? Vários golpes militares latino-americanos tiveram um viés liberal, explicitamente, e um viés de negar o desenvolvimentismo, de negar a industrialização, de voltar atrás para um projeto mais de economia agrícola, exportadora, etc. Né? Além de politicamente desincorporar um pouco as massas urbanas. Então, muita gente esperava o que a gente chama de uma pastorização das economias. Né? Uma volta, né, exagero, tá? Uma volta à economia de pastores, mas eu não me lembro aqui, eu acho que foi Furtado que chamou isso de pastorização, ou foi Fernando Henrique, mas acho que foi Furtado. Que se esperava uma pastorização na economia, ou seja, um projeto agrarista, liberal, meio uma volta à República Velha, à República Velha. Mas, na verdade, quando você olhar, na verdade não é bem isso. Né? O projeto, mesmo o PAEG, certo? Quer dizer, o projeto das Forças Armadas é outro, certo? Quer dizer, e o que vai se colocar, que você lê claramente no PAEG, depois no PED, nos outros planos, e que você vê de desenvolvimento econômico, não é a mesma coisa que os militares argentinos fizeram. Né? Você manteve efetivamente a propriedade, você resgatou a ideia de propriedade privada, reforma agrária está excluída, as reivindicações urbanas ou rurais mais sociais foram colocadas à margem, certo? Quer dizer, você dá mais atenção à agricultura, às exportações, mas ainda é ampliar e diversificar o setor industrial, ainda é esse o projeto, ainda é um projeto industrializante. Ainda nós estamos falando em desenvolvimentismo aqui, certo? Quer dizer, pode não ser o desenvolvimentismo da CEPAL, do Furtado, etc., mas é um desenvolvimentismo. Se você reduzir desenvolvimentismo à indústria com o Estado, né, você ainda tem isso, certo? Quer dizer, os militares brasileiros são desenvolvimentistas nesse sentido. Né? Um desenvolvimentista extremamente conservador, talvez, certo? Quer dizer, que não via no desenvolvimentismo, não queria que junto com o desenvolvimentismo viessem outras coisas, que talvez fossem a expectativa de pessoas como Furtado, etc. Né? Mas o projeto das Forças Armadas de Brasil Potência implica, né, na consolidação e na ampliação do setor industrial, e eles ainda têm na mão de que esses setores industriais só vão avançar se houver uma participação do Estado. Né? Pode ser menor do que houve antes, maior, pode ter graus, etc. Mas o Estado não está excluído, não é um projeto liberal, certo? O PAEG não é liberal, certo? Quer dizer, né? Os setores modernos de empresariado nacional, etc., tão articulados, tá certo? Mas, por exemplo, você pega o Lacerda fica muito bravo com o PAEG, certo? Quer dizer, o Lacerda olhou e falou, mas a gente não deu um golpe para isso aqui é tudo igual. Daí a minha ideia de que, na verdade, esse PAEG parecia o plano do JK, mas isso fica, como eu disse, só entre nós, tá certo? Quer dizer, então, essa é a primeira coisa, certo? Quer dizer, o projeto dos militares brasileiros, pode ter tido briga entre eles, etc., mas não é, diferente de outros países latino-americanos, iguais a outros também, né, não é um projeto liberal e nem um projeto agrarista. Né? Você tem, sim, ampliação da agricultura depois, né, você vai ter a modernização da agricultura, a melhoria das exportações, que são coisas novas, talvez em relação aos setores à industrialização anterior. Né, aquilo que eles chamam de novas fontes de dinamismo da economia brasileira a partir de 64, que é uma atenção melhor à agricultura, toda a modernização agrícola e todo o lado exportador, exportação de bens agrícolas, mas de bens manufaturados também. Né? Então, agricultura e exportação talvez são elementos um pouco novos, né? Mas se você olhar o milagre, é exatamente os mesmos setores do plano de metas. Bens de consumo duráveis e bens de capital. Olha o segundo PND um pouco mais para frente, é a indústria química, a indústria de bens de consumo, de bens de capital. Né? Então, eu não estou, né, com um Estado maior, talvez até, do que no plano de metas. Certo? Quer dizer, então, primeira coisa é que eu não tenho aqui uma virada liberal, nada disso. Eu tenho uma virada conservadora, para um desenvolvimentismo mais conservador, mas eu mantive a fonte de dinamismo na indústria, com o Estado,
essa está mantida, tá certo? Quer dizer, talvez com alguma atenção especial para novas fontes, tá certo? Quer dizer, então, eu não tenho esse projeto agrarista, eu não tenho essa pastorização da economia, né? E eu posso até dizer que eu tenho até uma rearticulação econômica, desculpa, política dos governos militares, né? O AI-5, certo? A cassação de 68, as cassações de 68, vai pegar gente que apoiou que foi apoiador, vamos dizer assim, do golpe de 64, mas que não gostou do PAEG, vamos dizer assim, certo? Ou da saída. Né? Um exemplo, para mim, melhor de todos esses é o Lacerda, que é caçado em 68, né? É um dos maiores apoiadores do golpe. Então você tem essa rearticulação política, né? O governo o milagre vai ser feito com o empresariado nacional e com as multinacionais, obviamente também, né? Então, talvez algumas pessoas que estivessem no golpe não gostaram e tivessem que sair. Algumas continuaram e você rearticulou com outras. Da mesma maneira, tá certo? Quer dizer, que não pus aqui, tá certo? Mas se você pensar mais para frente, né, o segundo PND também tem uma rearticulação política, certo? Quer dizer, sai o pessoal do consumo, né, sai o pessoal de São Paulo e do Rio, né, o pessoal de indústria de bens de consumo duráveis, etc., o pessoal ali do eletrônico e dos automóveis, e entra um novo setor industrial, certo? Os setores industriais aí, né, ou outros setores, assim, outros setores políticos, vamos dizer assim, né? Só olhar onde o segundo PND fez de investimento que você vai saber com quem que os militares se rearticularam, né? Polo Petroquímico de Camaçari na Bahia, né? Não sei o que no Maranhão, não sei o que não sei aonde, então a CM, Sarney, essa nova rearticulação política. Então, duas coisas aqui. Sempre tem sociedade civil ao longo do tempo. A sociedade civil pode mudar, né? Segunda coisa, certo? Tem mudanças na linha de desenvolvimento do Brasil com os militares? Tem, né? Tem uma diversificação de fontes e tem, talvez, de uma maneira mais explícita, uma não... vamos para o lado positivo. Então, você tem a introdução de novos setores, né, uma atenção maior à agricultura e às exportações, né, e talvez um desenvolvimentismo mais conservador, certo? Quer dizer, onde a questão da distribuição de renda não é exatamente um problema, ou uma questão. Né, ela se tornou um problema, no fundo. Certo? Quer dizer, ou seja, não todo desenvolvimento do país para tentar, ao mesmo tempo, redistribuir renda, nada disso. Então é conservador, mas a ideia desenvolvimentista de industrialização com base no Estado continua verdadeira. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto mais geral. E o PAEG faz parte um pouco dessa definição inicial, certo? Quer dizer, de ter essa... Então, o PAEG o que é? Um plano, o plano dos militares do início do governo, e ele propõe, então, uma solução conjuntural, para a questão conjuntural, que basicamente é a inflação, está batendo 100%, né? E propõe uma retomada do crescimento, uma forma de retomar o crescimento. E esse desenvolvimentismo conservador, vamos dizer assim, acho que a gente pode ler implicitamente nessas reformas estruturais de longo prazo que estão no PAEG. Então, o PAEG também é um plano que tem um lado curto prazo de combate à inflação, ele também é um plano gradualista, a gente vai ver, né? E é um plano que, ou seja, também conjuga uma reforma conjuntural, uma mudança conjuntural, políticas conjunturais, com reformas de longo prazo. Várias dessas reformas de longo prazo, inclusive, são aproveitadas no curto prazo para resolver o problema da inflação. E essas reformas de longo prazo, o que elas fazem? No limite, certo? É recuperar a capacidade de investimento do Estado, né? E talvez criar essas novas fontes de dinamismo que a gente está chamando. Mas ela, basicamente, ela remonta, vamos dizer assim, a máquina estatal, né? Aumenta o tanque, vamos dizer assim, aumenta a capacidade financeira do Estado brasileiro e reestrutura um pouco algumas políticas que não eram possíveis de ser feitas antes, como crédito, políticas creditícias, tem uma questão ligada à agricultura também, etc. Né? De qualquer maneira, essas reformas estruturais não são reformas privatizantes, né? Nem liberalizantes, vamos chamar assim. Não tem privatização aqui, não tem abertura, tem uma certa abertura, vamos dizer assim, bem mequetrefe, certo? Quer dizer, mas, vamos dizer assim, está longe de serem reformas
de cunho liberal. Né? Então, essa concepção, vamos dizer assim, dos militares de um plano, né, de Brasil potência implica na manutenção de um certo desenvolvimentismo, e eu preciso reestruturar, principalmente o Estado brasileiro, para dar, vamos dizer assim, fôlego para esse desenvolvimentismo e colocar alguns elementos novos aí nesse desenvolvimentismo, como, né, enfim, um sistema de crédito melhor, um sistema monetário menor, um sistema tributário diferente, que vai me dar essas coisas. E quem vai montar essa primeira infraestrutura toda é o PAEG. Né? É o PAEG, feito, então, né, pelos ministros do início do governo militar, que foram o Roberto Campos, que já tinha sido, não ministro, mas tinha sido presidente do BNDES do Juscelino, e Otávio Bulhões, que era um liberal clássico, certo? Quer dizer, mas que tinha uma divergência muito grande com o Goudin. O Otávio Bulhões, ele considerado um liberal, mas ele diz o seguinte: mas o mais importante no Brasil é ter um sistema, o aprofundamento financeiro. É preciso ter um sistema financeiro, que o Brasil não tem um sistema financeiro que funcione. Certo? Quer dizer, né? E aí ele tinha uma divergência, o Goudin também achava isso. Né? Aí ele tem uma divergência com o Goudin. O Goudin dizia para ele: só podemos fazer um sistema financeiro que funcione se a gente tiver, conseguir acabar com a inflação. E o Bulhões olhava para o Goudin e falava: a gente nunca vai acabar com a inflação. A gente tem que ter um sistema financeiro que funcione apesar da inflação. E esse é o papel do Bulhões aqui. Certo? Ele vai criar um sistema financeiro com inflação. Né? Então, e isso é talvez a reforma principal que vai estar no PAEG, nessas reformas todas. É a ideia aqui de correção monetária, que vai ser implementada aí durante essas reformas. Né? O Simonsen vai participar desse jogo todo, e o Simonsen, né, depois ele escreve um livro, 30 anos de indexação, só faltou escrever assim, 2 pontos, como me arrependo, certo? Quer dizer, mas, né, era uma das ideias fundamentais aqui para a retomada do próprio financiamento do Estado e da montagem do sistema financeiro, e vai se juntar com a ideia de gradualismo, essa ideia de você criar uma série de reformas, e dentro das reformas, a reforma principal é a introdução no marco jurídico brasileiro da ideia de indexação de correção monetária, que vai estar no sistema financeiro, vai estar no sistema tributário brasileiro, no sistema habitacional brasileiro, em todos os lugares. Mas essas reformas, esse plano de estabilização, a gente deixa mais para a gente ver na próxima aula. Eu só queria dar esse gancho inicial sobre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo dos militares, que me parecia importante a gente pôde usar esses 10 minutos iniciais. Era isso um pouco. Não sei se vocês querem conversar um pouco alguma coisa, certo? Quer dizer, não sei se eu estou vendo. Vocês estão me vendo? Agora sim. Agora sim. E vocês não viram a minha carinha do lado na apresentação? Não lembro se nessa segunda parte teve. Eu acho que Acho não. que no Eu começo acho que esqueci tinha. de ligar a câmera. Mas vocês me ouviram bem, né? Sim, sim. Tá bom. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou até desligar a gravação aqui. Eu achei melhor a gente não entrar muito no PAEX, senão a gente não ia ter